As ruas vibrantes de São Paulo ficaram em silêncio quando Nicolas Ferreira, renomado político brasileiro, parou, completamente absorto, esquecendo o café que segurava. Pela janela de sua cafeteria favorita, ele observava uma cena que viria a transformar não só seu dia, mas a vida de inúmeras pessoas. Uma jovem, de no máximo 16 anos, dividia seu almoço com um morador de rua em frente à biblioteca municipal. Mas não se tratava apenas do ato de partilhar, era a forma como a menina se acomodava ao lado do ônibus, sentando-se no frio do pavimento, retirava seu sanduíche cuidadosamente preparado e o dividia em duas partes com carinho de quem cuida de um amigo. João, você está vendo isso? Sussurrou Nicolas ao seu assistente, que trabalhava nos bastidores do seu canal de comunicação política. João levantou o olhar, acompanhando o olhar de Nicolas até a cena tocante que se desenrolava do outro lado da rua. Vestida com um moletom simples e jeans gastos, a jovem começou a retirar um pequeno caderno, e, através da bruma matinal, Nicolas pôde ver que ela ajudava o morador de rua a anotar algo. Seus rostos, inclinados em concentração, formavam um par improvável, unido por um propósito que transcendia as diferenças entre suas realidades. Antes de prosseguirmos, se você aprecia histórias de heróis cotidianos e gestos de bondade que transformam vidas, inscreva-se no nosso canal, é a melhor forma de apoiar nosso trabalho. Muito obrigado e vamos continuar. O que aconteceu a seguir desencadeou um movimento que ninguém poderia ter previsto, nem mesmo o próprio Nicolas Ferreira. Para compreender plenamente o impacto daquela manhã, é necessário voltar 3 meses, ao tempo em que Letícia Silva, filha de 16 anos de uma funcionária de restaurante local, conheceu Roberto Cardoso, um ex-professor de literatura inglesa que havia perdido tudo por dívidas médicas. A manhã de Letícia começou como qualquer outra. Ela estava a caminho de seu emprego de meio período na biblioteca municipal, um trabalho que havia aceitado para ajudar sua mãe solteira a arcar com as contas. O turno matutino permitia que ela trabalhasse antes a escola, recolocando livros nas prateleiras e ajudando na abertura do prédio. O ar fresco do outono trazia consigo o aroma das folhas caídas e a promessa do inverno, quando Letícia notou Roberto, agachado na entrada da biblioteca, segurando com firmeza um exemplar envelhecido de O Grande Gatsby. Sabe, disse Roberto, capturando o olhar curioso da jovem, Fitzgerald escreveu este livro quando ele próprio estava à beira da falência. A voz de Roberto exalava a sofisticação adquirida após décadas na academia, um contraste marcante com sua aparência desgastada. Apesar das marcas do tempo em seu rosto e do casaco surrado, seus olhos mantinham uma centelha de vigor intelectual que imediatamente chamou a atenção de Letícia. Ao invés de passar correndo, como muitos fariam, Letícia parou. Ao ver a forma como Roberto segurava o livro, como se fosse ao mesmo tempo um escudo e um tesouro, fez com que ela hesitasse. Sério? Estamos estudando esse livro na aula de inglês agora. Tenho dificuldade com alguns dos símbolos, disse ela, com admiração. Aquela primeira conversa rapidamente se tornou parte de sua rotina. Roberto passou a ajudar Letícia com suas tarefas de inglês, e ela lhe trazia uma parte de seu almoço, um sanduíche caseiro, preparado com carinho por sua mãe, cuidadosamente embrulhado em papel alumínio. Mas mais do que alimento, ela oferecia dignidade, sentando-se ao seu lado como uma aluna dedicada a seu mestre. Suas conversas iam de debates literários a reflexões sobre a vida, enquanto Roberto compartilhava insights que iam muito além dos conteúdos escolares. A luz verde, explicou ele certa manhã, com a cadência habitual de um professor, não simboliza apenas o amor de Gatsby por Daisy. Representa o próprio sonho, sempre cintilante à distância, prometendo tudo, mas permanecendo inatingível. Suas palavras carregavam o peso de experiências pessoais, embora Letícia só compreendesse plenamente seu significado com o tempo. O que Letícia não sabia era que Roberto Cardoso fora, outrora, um professor aclamado na Universidade de São Paulo, cujas aulas atraíam estudantes de diversas áreas. Suas aulas transcendiam a literatura, buscando explorar a condição humana através das lentes dos grandes escritores. Após as aulas, os alunos se reuniam para prolongar as discussões, e suas horas de atendimento se estendiam até tarde. Entretanto, um devastador diagnóstico de câncer, somado a problemas com o seguro de saúde, privou Roberto de tudo, das suas economias, do seu lar e, por fim, do seu cargo.
As contas médicas continuaram a se acumular até que o chão sob seus pés começou a ruir. A cruel ironia não passou despercebida. Como personagens dos livros que ensinava, ele viu seu próprio sonho desvanecer em algo irreconhecível. A mãe de Letícia, Sônia Silva, notou as mudanças na filha ao longo desses meses. Letícia sempre fora uma jovem compassiva, mas o relacionamento com Roberto aprofundou sua compreensão da dignidade humana. Sônia, que trabalhava em turnos duplos no restaurante local, via em Roberto a mesma dignidade silenciosa que encontrava em tantas pessoas que enfrentavam dificuldades. Mãe, disse Letícia certa noite enquanto ajudava na cozinha, podemos fazer um pouco mais de sanduíches amanhã? Meu amigo, ele realmente adora esses lanches. Sônia sorriu e, sem hesitar, adicionou mais ingredientes à tigela. Ela entendia que, às vezes, a comida representa mais do que mera nutrição, é uma forma de conexão, uma maneira de dizer você é importante sem precisar de palavras. Nesse exato momento, enquanto Nicolas Ferreira observava Letícia ajudar Roberta a preencher um formulário de candidatura a emprego, algo se acendeu em sua mente. Não se tratava apenas de um sanduíche sendo compartilhado, era sobre conexão humana, sobre olhar além das circunstâncias para enxergar a pessoa que se esconde por trás delas. A luz suave da manhã envolvia a cena com tons delicados, destacando a dignidade serena daquele encontro. Nicolas, com sua postura de líder político comprometido com a transformação social, pegou seu celular e começou a registrar a cena. O brilho do sol matinal capturou o sorriso paciente de Letícia enquanto ela auxiliava Roberto a navegar pelo formulário online em seu pequeno tablet. Esse não era um ato ensaiado para as redes sociais, era um momento autêntico, acontecendo ali mesmo, diante de seus olhos, um instante genuíno que não podia ser fabricado ou roteirizado. João, disse Nicolas, com a convicção e energia que caracterizavam sua atuação política, precisamos levar essa história adiante. João, que trabalhava com Nicolas na assessoria de comunicação do seu mandato, assentiu, já captando a importância do momento. Eles sabiam que aquele episódio tinha o potencial de inspirar mudanças profundas. Ao atravessar a rua, Roberto levantou o olhar, e em seus olhos marcados pelo tempo, surgiu um antejo de reconhecimento. Roberto, que fora um assíduo ouvinte do podcast Voz da Transformação, produzido por ninguém menos que João, usava os episódios para inspirar seus antigos alunos, mostrando que o discurso intelectual podia ser acessível e engajador. Professor Cardoso? Indagou Nicolas, surpreendendo tanto Roberto quanto Letícia. Lembro-me de ter lido sobre suas aulas de literatura modernista há alguns anos. Eram lendários na universidade. Nicolas, sempre atento à história dos que já fizeram a diferença, sabia que as aulas de Roberto eram frequentemente elogiadas na imprensa acadêmica por sua habilidade em traduzir conceitos complexos para uma linguagem contemporânea. Os olhos de Roberto se arregalaram, uma mistura de timidez e orgulho aparecendo em seu semblante. Letícia observava entre eles, percebendo de repente que o passado do seu amigo escondia profundezas que jamais imaginara. Aquele homem, com quem dividia seu almoço e que a ajudava a compreender os clássicos de Fitzgerald e Hemingway, fora, em outros tempos, a inspiração de centenas de estudantes em salas de aula abarrotadas. Durante as próximas 3 horas, desenvolveu-se uma conversa que se tornaria um dos episódios mais marcantes do Voz da Transformação. Ali, na calçada, Nicolas organizou uma sessão de gravação improvisada. Ele ouviu enquanto Roberto e Letícia contavam sua história, como a tal amizade improvável se formara, como ambos se ajudaram a enxergar o mundo de maneira diferente, e como, por vezes, os maiores educadores podem surgir nos lugares mais inesperados. O diálogo fluiu naturalmente, abordando temas de educação, saúde e a fragilidade dos sistemas que muitas vezes tomamos como certos. Roberto relatou sua jornada, desde o cargo de professor efetivo até sua condição de sem-teto, com uma voz serena, mas repleta de emoção, enquanto descrevia a cascata de eventos que o levaram àquela realidade. Letícia compartilhou como as conversas diárias transformaram sua visão sobre educação e dignidade humana. Contudo, Nicolas Ferreira não se contentou apenas em narrar a história. À medida que Roberto detalhava os eventos que o levaram à sua situação, a curiosidade de Nicolas se intensificou.
Ele começou a fazer perguntas detalhadas sobre o sistema de faturamento médico, sobre as lacunas na cobertura de seguros dos profissionais da educação e sobre a tênue linha entre segurança e catástrofe que tantos brasileiros enfrentam. Isso é maior do que uma única história, declarou Nicolas durante a gravação. Trata-se de como tratamos nossos educadores, de como gerimos a saúde pública e de como estruturamos um sistema no qual alguém que dedicou a vida ao ensino pode acabar nas ruas por ficar doente. Suas palavras ressoavam com a força de um líder que compreendia que não se tratava apenas da história de um professor ou de um gesto isolado de bondade, mas de questões fundamentais que afetam toda a sociedade. O episódio gravado viralizou em poucas horas, mas o que Nicolas fez a seguir chocou a todos. Em uma coletiva de imprensa, o político anunciou a criação do programa Segunda Chance, Educadores, uma fundação dedicada a ajudar professores que enfrentam dificuldades devido a dívidas médicas. Com recursos provenientes de seu próprio gabinete, ele destinou €1 milhão para o projeto e desafiou sua rede de aliados e apoiadores a igualar essa quantia. Sempre falamos da importância da educação, declarou Nicolas durante o anúncio, mas negligenciamos cuidar daqueles que nos educam. Chegou o momento de mudar essa realidade. Suas palavras ecoaram por todo o país, tocando o coração de muitos que tinham suas próprias histórias sobre educadores que fizeram uma diferença em suas vidas. A resposta foi avassaladora. Em apenas uma semana, a fundação arrecadou mais de €10 milhões. Empresários do setor de tecnologia, atletas e outros líderes se uniram, mas as doações mais emocionantes vieram de ex-alunos. Milhares de pessoas, que haviam sido impactadas por educadores como Roberto, contribuíram generosamente, compartilhando relatos de como esses professores transformaram seus destinos. Roberto Cardoso tornou-se o primeiro beneficiário da ajuda da fundação, mas de maneira inesperada. Em vez de simplesmente quitar suas dívidas médicas, a fundação trabalhou para reintegrá-lo ao corpo docente. Desta vez, porém, com um diferencial, ele passaria a liderar um novo programa voltado para levar educação às comunidades mais carentes, em parceria com assistentes sociais e especialistas em saúde, para enfrentar as causas raízes da situação de rua. Batizado de Estudiosos da Rua, o programa combinava instrução acadêmica com serviços práticos de apoio. Roberto usou sua própria experiência para desenvolver um currículo que atendesse tanto às necessidades educacionais quanto às competências para a vida. Sua primeira aula foi realizada na mesma biblioteca onde, tantas manhãs, ele e Letícia se reuniam para discutir literatura. Letícia Silva, a heroína silenciosa cujo simples ato de bondade desencadeou tudo, recebeu uma bolsa integral na Universidade de Lisboa, onde planeja estudar educação e serviço social. Seu ritual matinal de dividir o almoço com Roberto evoluiu para um movimento que inspirou programas semelhantes por todo o país. A bolsa não se limitava apenas ao mérito acadêmico, era também um reconhecimento da inteligência emocional e do compaixão que definem uma verdadeira educação. O canal Voz da Transformação, produzido por João, agora reimaginado como produtor de podcast, passou a exibir atualizações regulares sobre o programa Segunda Chance, Educadores, destacando histórias de professores marginalizados pelo sistema e das comunidades que se uniam para apoiá-los. Mais do que isso, os episódios fomentaram debates essenciais sobre as interseções entre educação, saúde e dignidade humana. A história poderia ter terminado ali, com Roberto de volta ao ensino e Letícia seguindo para a universidade, mas seu impacto continuou a se espalhar. Outros produtores de podcast e representantes da mídia começaram a divulgar histórias semelhantes em suas regiões. A discussão sobre a situação dos sem-teto passou a focar-se na prevenção e na compreensão dos complexos caminhos que levam à perda de tudo. Um ano depois, Nicolas Ferreira organizou um episódio especial reunindo Roberto e Letícia. Roberto, agora revitalizado e de volta à sala de aula, havia ajudado mais de 100 pessoas em situação de rua a retomar oportunidades educacionais. Letícia, concluindo o primeiro ano com distinção, fundaram uma organização estudantil dedicada a unir educação e serviço comunitário. Vocês sabem o que é mais surpreendente? Declarou Nicolas durante o episódio de reencontro. Tudo começou porque uma adolescente não teve medo de se sentar na calçada e compartilhar seu almoço. Às vezes, as maiores mudanças nascem dos menores gestos de bondade.
A história de Nicolas Ferreira, Letícia Silva e Roberto Cardoso tornou-se mais do que um momento viral, uma bem-sucedida campanha solidária. Tornou-se um lembrete de que cada pessoa tem valor, de que as circunstâncias não definem nossa essência, e de que, às vezes, basta ter alguém para enxergar o ser humano por trás das dificuldades. Sônia Silva, mãe de Letícia, ampliou seu papel. O restaurante que ela gerenciava passou a colaborar com o programa Estudiosos da Rua, fornecendo refeições para as aulas e oferecendo oportunidades de treinamento profissional para os participantes. Os sanduíches, que um dia foram apenas um gesto simples de partilha, transformaram-se em um símbolo de apoio comunitário e transformação social. Conforme o programa Segunda Chance, Educadores se expandia para outras cidades, Nicolas frequentemente recordava aquela manhã em São Paulo. Ao longo de sua carreira, como político e líder, ele testemunhou inúmeros momentos inspiradores e entrevistou milhares de pessoas fascinantes. Mas ver uma jovem compartilhar seu almoço com um morador de rua ensinou-lhe algo novo sobre o potencial humano e o poder de um simples ato de bondade. O sucesso do programa levou a parcerias com as principais universidades do país, criando redes de apoio para educadores e ampliando os recursos destinados a iniciativas de educação para populações vulneráveis. O que começou como uma observação casual pela janela de uma cafeteria transformou-se em um movimento que literalmente salvava vidas e transformava comunidades. Roberto Cardoso passou a ministrar workshops para outros educadores, ensinando resiliência e a importância de construir sistemas de apoio dentro do meio acadêmico. Sua história serve tanto como um alerta sobre a fragilidade da estabilidade financeira quanto como inspiração para que as comunidades se unam na proteção de seus membros. Suas aulas, agora repletas de alunos ansiosos por aprender, carregam o peso das experiências vividas. Literatura, costuma dizer Roberto aos seus estudantes, não é apenas compreender as palavras em uma página, mas entender a experiência humana em toda a sua complexidade. Sua trajetória pessoal transformou-se em uma ferramenta pedagógica poderosa, demonstrando como a vida pode refletir a arte de maneiras inesperadas. Letícia Silva, que continua seus estudos enquanto trabalha a meio período na Fundação, tornou-se uma defensora eloquente da equidade educacional e do engajamento comunitário. Seu simples ato de bondade, amplificado pela influência de Nicolas Ferreira e pela generosidade de milhares de pessoas, continua a inspirar outros a olhar além das aparências e estender a mão a quem precisa. A atuação da Fundação destacou uma questão crítica na sociedade brasileira, a vulnerabilidade dos educadores e as falhas em nosso sistema de proteção social. Mas, mais importante, demonstrou como a combinação de recursos, visibilidade e compaixão pode criar mudanças duradouras. Nicolas Ferreira continua a usar sua plataforma política para destacar histórias semelhantes, sempre reiterando a mensagem central: a verdadeira mudança ocorre quando nos vemos como seres humanos dignos de respeito e dignidade. O sucesso da Fundação inspirou iniciativas similares em diversos setores, criando uma rede de apoio para profissionais em crise. A história que começou com um sanduíche partilhado tornou-se um poderoso lembrete de que, às vezes, as mudanças mais significativas nascem dos gestos mais simples. Não se trata apenas de caridade ou de boa publicidade, é sobre reconhecer nossa humanidade compartilhada e entender que qualquer um de nós pode, um dia, precisar de ajuda. Como Nicolas frequentemente diz ao falar sobre a Fundação, estamos todos a um revés de precisar de apoio. A verdadeira medida de uma sociedade está em como ela cuida daqueles que enfrentam dificuldades. Os efeitos desse movimento continuam a se espalhar, tocando vidas muito além de São Paulo. O que começou como um momento de conexão entre uma estudante e um ex-professor em situação de vulnerabilidade transformou-se em um movimento que desafia a forma como pensamos sobre educação, saúde e responsabilidade social. E tudo começou porque Nicolas Ferreira, ao olhar pela janela de uma cafeteria no momento certo, viu não apenas uma menina compartilhando seu almoço, mas o potencial transformador que reside em cada ato de bondade. Sua liderança, aliada à compaixão de Letícia e à resiliência de Roberto, criou algo verdadeiramente extraordinário, um lembrete de que, quando paramos para verdadeiramente ver o outro, milagres podem acontecer. O programa Segunda Chance, Educadores, evoluiu para algo muito mais abrangente do que se poderia imaginar inicialmente. Em estreita colaboração com instituições de saúde de todo o país, foi estabelecida uma rede de prestadores de serviços dispostos a apoiar educadores em meio a crises médicas.
Essa parceria garante que nenhum professor precisa escolher entre sua saúde e sua carreira. João, o produtor de podcast que testemunhou aquele fatídico amanhecer ao lado de Nicolas, assumiu um papel ainda mais ativo na fundação. Sua expertise em mídia e comunicação ajudou a amplificar essas histórias de transformação, criando documentários que ressaltam o lado humano da excelência educacional e a importância de proteger aqueles que dedicam suas vidas ao ensino. O alcance da fundação expandiu-se além do apoio direto aos educadores. Padrões começaram a ser identificados nas histórias recebidas, com que frequência as dívidas médicas impactavam as carreiras dos professores, quantos educadores talentosos estavam a um passo de perder tudo. Esses dados tornaram-se a base para ações de lobby, influenciando discussões políticas e resultando em mudanças reais na forma como as instituições de ensino estruturam os benefícios de saúde. O programa de Estudiosos da Rua, liderado por Roberto Cardoso, tornou-se um modelo para iniciativas semelhantes em todo o país. Sua abordagem, que combina disciplinas acadêmicas tradicionais com habilidades práticas para a vida, criou um currículo que atende tanto às necessidades imediatas quanto aos objetivos de longo prazo. Os alunos que se reergueram graças ao programa frequentemente retornam como mentores, estabelecendo um ciclo sustentável de apoio e crescimento. O que fazemos aqui não é apenas ensinar, explica Roberto aos visitantes que acompanham o programa, é reconstruir a dignidade, aula após aula. Suas aulas agora abrangem desde análises literárias até educação financeira, cada disciplina escolhida cuidadosamente para proporcionar tanto conhecimento prático quanto oportunidade de desenvolvimento pessoal. Sônia Silva, mãe de Letícia, expandiu seu envolvimento para além de fornecer refeições. O restaurante que ela administra passou a colaborar com o programa Estudiosos da Rua, oferecendo refeições para as aulas e treinamentos profissionais para os participantes. Os sanduíches que antes eram apenas um gesto simples de partida transformaram-se em um símbolo de apoio comunitário e transformação social. As atualizações regulares dos podcasts de João inspiraram outros profissionais da mídia a examinar problemas semelhantes em suas comunidades. As discussões passaram a abranger não só educação e saúde, mas também questões mais amplas de responsabilidade social e rede de apoio. A plataforma de João tornou-se uma ferramenta poderosa para destacar tanto os desafios enfrentados pelos educadores quanto as soluções inovadoras emergentes em todo o país. A Fundação também impulsionou debates importantes no meio acadêmico. Diversas universidades iniciaram a revisão de suas políticas de licença médica e cobertura de seguro, implementando novas salvaguardas para o corpo docente. O chamado Protocolo Cardoso transformou-se em um conjunto abrangente de diretrizes para apoiar os educadores em momentos de crise. Atualmente, Letícia, agora estudante do 2º ano na Universidade de Lisboa, iniciou um programa de mentoria que une alunos universitários aos participantes do Estudiosos da Rua. Essa troca intergeracional de conhecimento trouxe benefícios inesperados para ambos os lados. Os estudantes adquirem uma perspectiva prática, enquanto os participantes recebem apoio acadêmico e incentivo para perseguir seus sonhos. Quando compartilhei no almoço com o professor Cardoso pela primeira vez, eu não fazia ideia de que faria parte de algo tão grandioso, reflete Letícia durante um evento da Fundação. Eu apenas agi pelo que parecia certo no momento. Agora entendo que esses pequenos atos de bondade podem ser o início de uma verdadeira transformação. O sucesso da Fundação atraiu a atenção de reformadores educacionais e legisladores de todo o mundo. Delegações de outros países vieram estudar o modelo Segunda Chance, educadores, buscando maneiras de adaptar seus princípios aos sistemas educacionais locais. O enfoque do programa na dignidade no apoio integral recebeu reconhecimento internacional. A história de Roberto Cardoso tornou-se leitura obrigatória em diversos cursos de políticas educacionais, servindo como estudo de caso sobre as vulnerabilidades do sistema e o potencial das soluções baseadas no apoio comunitário. Sua trajetória, do cargo efetivo de professor à condição de sem-teto e seu subsequente retorno ao ensino, revelou a precariedade das carreiras acadêmicas e a necessidade de sistemas robustos de suporte. O compromisso de Nicolas Ferreira com essa causa nunca vacilou. Ele continuou a apresentar atualizações sobre a Fundação, mas, acima de tudo, utiliza sua influência política para desafiar estereótipos sobre sem-teto, educação e potencial humano. Cada pessoa tem sua história, lembra frequentemente aos seus apoiadores. Cada ser é valioso. Às vezes,
Tudo o que precisa é que alguém pare e reconheça isso. A atuação da Fundação expandiu-se para incluir iniciativas de pesquisa, estudando a interseção entre educação, saúde e estabilidade econômica. Esses estudos levaram à criação de programas de intervenção precoce, destinados a identificar e apoiar educadores em risco antes que a crise se instale. Comunidades locais passaram a implementar suas próprias versões do programa, estudiosos da rua, adaptando os princípios às necessidades específicas. Algumas focaram na educação técnica, outras enfatizaram as ciências humanas, mas todas mantiveram o princípio central de combinar apoio prático com acesso à educação. Os efeitos desse movimento continuam a se espalhar, tocando vidas de formas que ninguém poderia ter previsto naquela manhã em Austin. O que começou como um simples ato de bondade, um almoço partilhado, um momento de conexão, evoluiu para um movimento que desafia a forma como pensamos sobre educação, saúde e dignidade humana. A decisão de Nicolas Ferreira de parar e notar aquele momento, de agir em vez de simplesmente observar, criou um legado que vai muito além das visualizações de um podcast ou dos discursos da mídia. Esse legado é medido em vidas transformadas, comunidades fortalecidas e no crescente reconhecimento de que, às vezes, as mudanças mais poderosas começam com gestos mais simples de humanidade. À medida que a Fundação continua a crescer e a evoluir, seu impacto se estende muito além do que alguém poderia imaginar. No entanto, no coração dessa transformação permanece o espírito daquela manhã em São Paulo, a crença de que cada pessoa merece ser vista, de que a educação tem o poder de transformar vidas e de que, às vezes, basta partilhar o que temos para iniciar uma verdadeira revolução.